Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de ontem, ok? E nós vamos falar então como elaborar, as etapas do projeto de pesquisa, certo? E hoje nós vamos falar dos elementos textuais. No vídeo de ontem nós falamos dos elementos pré-textuais, certo? Então bora lá. Nos elementos textuais nós temos a introdução, certo? Nós temos os objetivos, nós temos a justificativa, a referência teórica e a metodologia. Bora falar de cada um agora? Então, anota aí para não se perder e assim facilitar a sua vida na hora de montar o seu trabalho e ficar, tinindo. Muito bem, então, para introdução, o que você precisa ter? Na sua introdução, precisa ter, claro, o tema do seu projeto. É a introdução, é a apresentação, então precisa estar lá, claro, o tema do seu projeto, aqui ele veio, tá? Também precisa estar claro lá o seu problema de pesquisa. E esse problema de pesquisa precisa ser uma pergunta. Por que tem que ser uma pergunta? Gente, por quê? Ao longo do seu trabalho, você vai responder essa pergunta, certo? Então, precisa começar a ter esse questionamento, essa pergunta que vai levar à discussão, que vai ser todo o desenvolvimento do seu trabalho, certo? E tem um vídeo que eu falo como elaborar essa pesquisa. Então, se você já chegou nessa parte, tudo certinho, já elaborou, então essa pergunta precisa constar aí na introdução, certo? E o seu problema de pesquisa, ele precisa ser empírico, tá? Então, ele precisa ter vindo de uma experienciação, de uma observação, nada de achismo. Eu acho porque gente, é um trabalho de pesquisa, tá? É um projeto de pesquisa. A palavra pesquisa, entende-se que você passou um tempo observando, o seu objeto lá, que você fez experiências e colheu material, tá? Então, isso foi empírico e agora você vai descrever tudo isso daí no seu trabalho, certo? Então, não tem nada de achismo, são fatos colhidos, material colhido, recolhido, certo? Tem dúvida nenhuma sobre isso, né? Precisa também aparecer a precisão na introdução. Então, seu trabalho precisa ser preciso, não preciso mais falar nada sobre isso, né? Preciso, direto. Ele também precisa ter delimitação, a gente fala bastante nos vídeos sobre isso, né? Ele ter um limite. Por quê? Se ele não tiver essa delimitação, ele vai deixar de ser viável, tá? E ele vai acabar perdendo essa precisão, que é algo inevitável, que é tão pertinente ao trabalho. Então, precisa ter essa delimitação, tá? E seu trabalho precisa ter uma solução, você precisa apresentar uma solução. E essa solução, ela pode ser a curto, médio ou longo prazo, mas ela precisa ter uma solução, certo? Bora para as hipóteses. Não preciso falar muito sobre isso, né? Mas você precisa, você vai levantar hipóteses e essas hipóteses, elas precisam ser comprovadas no final do seu trabalho ou negadas, tá? Mas elas precisam aparecer. O segundo item, então, a primeira introdução. O segundo item são os objetivos. Eles precisam ser gerais, né? Então, precisa ter um objetivo lá geral e depois precisa ter os objetivos específicos. E o objetivo precisa ser claro, tanto no geral quanto no específico, eles precisam ser claros, tá? Precisos. E você precisa utilizar verbos. Passou um avião aqui agora, gente. E você precisa utilizar verbos no infinitivo. O que são verbos no infinitivo? Socorro! Gente, verbos no infinitivo são verbos que a terminação é em ar, ir. E o único verbo que é terminado em or, tá? Que é o verbo por.
Então, um exemplo disso, analisar, ó, termina em ar, fazer, termina em ir, né? Concluir, termina em ir. E o único verbo que termina em or, que é o verbo pôr, tá? Que é o sinônimo dele seria colocar, tá? Então, isso é verbo no infinitivo. Ficou dúvida não, né? Por favor. Então, os objetivos, eles precisam conter estes verbos que vão ajudar muito, vão ficar claros, porque eles denotam ação, tá? Mostra que você vai agir, vai fazer, tá? Você precisa... E o que o objetivo vai fazer? Ele vai responder a pergunta para quê, né? Então, qual foi o objetivo, né? Com qual finalidade você fez essa pesquisa? Então, para quê? É isso que ele vai responder, certo? O outro item, então, introdução, objetivo, agora justificativa, tá? Então, o próprio nome está dizendo, ele vai responder o porquê você fez. Então, para que você responde no objetivo e por que na justificativa. E aí na justificativa, desculpa, vai aparecer a importância teórica, metodológica e empírica do seu trabalho. Então, isso vai aparecer, estão todos na parte interna de seu trabalho. Então, fica atento a isso, ok? Depois disso, introdução, objetivo, justificativa, a gente vai para a referência teórica, porque ela é a sua pedra angular, tá? Ela é a sua base. Sem uma referência teórica perfeita, com livros de grandes estudiosos, de pessoas que já estudaram sobre o seu tema, com artigos também de internet, com essa pesquisa refinada que foi feita, tende ao seu trabalho, à sua própria pesquisa, né, desmoronar. Então, o sábio constrói sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Prestar atenção nisso, ok? E agora, a metodologia. Nós também já falamos sobre isso, então, que metodologia você utilizou? Então, eu falei sobre, no outro vídeo, quando você faz as pesquisas, você lê os vários artigos dentro do tema que você escolheu, você vai identificando também as metodologias utilizadas. E daí você vai colocar aí nos seus elementos que metodologia você utilizou e quais recursos você utilizou para desenvolver essa metodologia. Que equipamentos você utilizou? Tá? Para fazer, usou câmera, usou celular, usou gravador, quais equipamentos foram necessários para você fazer esse trabalho, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os elementos pós-textuais. Tá? Eu quis fazer essa divisão para ficar claro, para ficar mais didático, né? Não deixar você confuso. Então, no próximo vídeo, nós falaremos dos elementos pós-textuais, tá certo? Se você gostou, deixa o seu joinha, me segue, se inscreve, comenta, compartilha, marca um amigo aí para ajudar, tá certo? E é isso. E hoje é sexta-feira, então sábado e domingo não tem vídeo. E tchau!